Sinto sono durante o dia, à noite demora a dormir e muitas vezes consigo cochilar quando o sol já está nascendo. O ponto de vista de hoje aborda um assunto que incomoda milhares de pessoas em todo o mundo: os distúrbios do sono. E a lista é grande: ronco, apneia, sonambulismo, insônia, pesadelos, sonolência excessiva, bruxismo noturno, síndrome das pernas inquietas e até o terror noturno. E aquelas pessoas que ficam rolando de um lado para o outro da cama, levantam, fazem um lanche, ligam a TV, fumam um cigarro e nada de dormir. Os distúrbios do sono se tornaram um problema de saúde pública e muita gente tem recorrido aos famosos tranquilizantes. Boa noite para você que está em casa e boa noite também para os nossos convidados, os médicos Jorge Pinho, que é cirurgião de cabeça e pescoço, especialista em doenças do sono, e Alfredo Leite, pneumologista, que também é especialista nas doenças do sono. E o que eu gostaria de saber dos senhores é o seguinte: primeiro, as doenças do sono ou os distúrbios do sono, eles estão ligados ao estilo de vida que as pessoas hoje têm levado? Bem, o estilo de vida ele tem a ver com tudo relacionado à saúde da gente, né? E as doenças do sono não podiam ser diferentes, né? Então, se você tem um estilo de vida de comer o que quer, de não controlar o peso, você pode acabar com o excesso de peso que vai facilitar o aparecimento da apneia do sono. Se você tem um estilo de vida estressado, ansioso, você leva o trabalho até muito tarde da noite, você pode incorrer em outros problemas como a insônia e por aí vai. Todas essas doenças que eu enumerei ainda há pouco, doutor Jorge, elas têm tratamento ou as pessoas elas podem ficar curadas? Bem, foram inúmeras doenças, né? Aliás, eu gostei muito porque está muito bem organizadas as doenças, mas é difícil todas elas assim. Tem que estudar caso a caso. Mas eu diria, de um modo geral, sim, que ela tem tratamento e com resultados sensacionais. Quais seriam assim as doenças mais comuns? Bem, o que nós temos que exemplificar, o mais comum que nós contamos é a insônia, né? O ronco e a apneia do sono, né? Até porque o ronco é ensurdecedor, causa problemas, incomoda quem está do lado. O ronco causa problema social, né? Geralmente quem está do lado é quem aguenta o ronco, né? Eu sempre digo para os pacientes, pergunto o nome da esposa, que geralmente quem traz é a esposa. Quem vai para o consultório, o marido é levado pela esposa, por causa do ronco, que aquilo incomoda. Primeiro dia, segundo dia, mas aquilo com um certo tempo traz até irritabilidade. 25 anos de casado, ninguém aguenta mais uma pessoa roncando do lado. Mas, por detrás do ronco, é apenas um sinal que alguma coisa está acontecendo para o paciente. Aí sim, entra a apneia do sono. Este sim traz transtorno para o paciente, ele dá risco de vida. Ele traz, vamos dizer, uma hipertensão arterial, ele pode trazer tem mais risco de um infarto agudo do miocárdio. Ele tem complicações, irritabilidade, né? Mudança de humor com frequência. Então, são esses fatores que nós temos que fazer o diagnóstico para que ele possa ser tratado corretamente de acordo com o diagnóstico. É importante aqui frisar que não é só dizer, ele ronca, tem que ser tratado. Não, tem que ser avaliado por um especialista para ser diagnosticado, para aí alocar qual o tratamento. Eu, como cirurgião, diria até que são até poucos os casos que necessitam de cirurgia. São até poucos os casos. Então, é mais importante a gente saber diagnosticar e dizer quais são aqueles que vão ser tratados com uma medida de tratamento clínico ou que vai usar o tratamento cirúrgico. Na realidade, é assim, a mesma coisa. Num exemplo, muita gente tem dor de cabeça. Essa dor de cabeça, ela pode vir de um problema nos dentes, uma questão de necessidade dos óculos, um problema no intestino, no estômago. E a mesma coisa é a noite mal dormida. Ela acaba gerando vários problemas, gerando ou sendo consequência de outras doenças. Mas quando a gente fala de ronco, que é uma coisa comum, aquela história de que se o seu parceiro, sua parceira está roncando e a gente vai lá, ei, acorda, mexe. A pessoa não acorda, mas o fato dela se mexer, isso faz com que ela pare de roncar? Faz, porque o ronco nada mais é do que uma consequência de um relaxamento, né, da musculatura que sustenta a via aérea aberta. Então você tem uma queda da língua, do palato, e a vibração do palato, que é aquela membrana lá do céu da boca, que dá o som do ronco. Mas como o Jorge disse, o ronco é um sintoma inicial de um problema maior,
que é a chamada apneia, a apneia obstrutiva. Então, a pessoa que tem apneia do sono, ela fica tendo repetidamente durante a noite paradas da respiração. E ela acaba acordando por causa dessas paradas. A sequência é a seguinte: a pessoa começa dormindo silenciosamente, ela começa a roncar, daqui a pouco ela tem uma parada da respiração. Passa ali 20, 30 segundos ou mais até, sem respirar, até que ela acaba acordando, despertando para poder respirar. É a hora que a esposa diz: doutor, ele acorda sufocado, acorda assim, daqui a pouco ele adormece novamente. Então, é justamente esse despertar é que salva o sujeito de morrer sufocado ali, mas ele tem um efeito colateral sério, que é quebrar o sono. Então, pessoas que têm apneia do sono, elas têm múltiplos despertares durante a noite. Então, toda pessoa que ronca, ela tem apneia do sono? Não, de jeito nenhum. A maioria dos casos, quem tem apneia do sono, a maioria dos casos que tem apneia do sono, tem um ronco. É ao contrário. É ao contrário. Mas nem todo mundo que tem ronco tem apneia. Porque se você for dividir, facilmente para poder ser entendido, vamos dividir em 5 fases. Tem um ronco essencial, tem a fase 2, que eu chamo da hiperresistência das vias aéreas superiores, a fase 3, 4 e 5, que é justamente as apneias, que é a apneia leve, a apneia moderado e a apneia severa, então é a apneia acentuada, que é o nome mais utilizado. E existem casos de pacientes que são operados do ronco, que têm uma apneia, a cirurgia foi mal indicada, ele tirou o ronco, mas continua com a apneia. Então é chamado, o paciente tem uma apneia silenciosa. É por isso que eu quero enfatizar aqui, e Alfredo também, eu acho que Alfredo concorda comigo, que é muito importante o diagnóstico que está se tratado por um especialista. Não é só me dizer que tem ronco, vamos tratá-lo, vamos operá-lo. Não, tem que classificar isso aqui. Até uma coisa, eu sempre digo a todo mundo, brincando, que eu digo, qual a sua especialidade? Eu faço cirurgia de cabeça e pescoço e recupero matrimônio. Recupera matrimônio é uma maneira de você chamar a atenção, porque muitas vezes o casal se separa, certo tempo, vai dormir no outro quarto. Os filhos também, o pai vai para a sala, para um sofá. É como eu disse, 25 anos de casado e o parceiro ou a parceira, um dos dois, roncando. Esse paciente, ele, às vezes, socialmente, ele não pode ir mais para uma fazenda de um amigo, na casa de um amigo, porque o silêncio... O que é uma fazenda? Silêncio, ninguém consegue dormir com o barulho do ronco dele. Ele vai para viajar no avião, também incomoda. Políticos, quando vários políticos dizem, Jorge, tem que tratar ele, porque eu não consigo não. Ele vai no meu carro dormir, não, ele vai em outro carro. Às vezes um carro à parte só para levar o roncador que ninguém aguentava. Então, são essas coisas também. E muitas vezes, como digo você, é jocoso. Porque ele começa a ser escanteado, vamos dizer assim, excluído do meio social. Meio social. A alimentação tem alguma coisa a ver que leva ao ronco? Quem costuma comer muito durante a noite, ou o fato da pessoa ser obesa, apesar que existem muitos magrinhos que roncam? A maioria das pessoas que roncam e que têm apneia do sono é de obesos, né? Ou pessoas com excesso de peso. Mas você tem o magro também que ronca e tem apneia do sono, principalmente quando ele herda a estrutura das vias aéreas, assim como você herda a aparência da face, a cor da pele dos pais, você herda também a anatomia das vias aéreas, né? Então você tem aquela pessoa magra que ronca. Agora, a alimentação, isso aí influencia mais a questão da insônia, essa coisa de você comer comida pesada antes de dormir, né? Favorece o surgimento da insônia. A apneia do sono tem menos a ver com isso, tá? Mas a apneia, é importante a gente ressaltar, é uma doença muito séria. Então, quando você vê o sujeito que almoçou aquele cozido no domingo, aí ele vai para a rede, aí começa a dormir, a roncar alto, né, e até aquelas paradas, as pessoas acham, olha que sono bom, sono da tarde do domingo. Um sono pesado, né? Na verdade, ele com isso, ele está repetindo aquilo ali no dia a dia, ele está aumentando as chances dele de desenvolver infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, de morrer mais cedo, inclusive de morrer subitamente durante a noite, né? Então, esse é um risco que não é uma coisa grande para a gente alarmar. Se você tem apneia, você vai morrer amanhã, não é assim. Mas há estudos mostrando que pessoas que têm apneia do sono grave têm uma chance maior de morrer durante a madrugada, né? Então, isso tem que ser pesado também. É importante isso, como o Alfredo falou, mas tem que ser dito ao paciente que há chance.
Que a chance é. E também vamos pensar nas crianças também. Porque muitas vezes nós deparamos no nosso consultório com a hipertrofia das adenoides e hipertrofia das tonsilas palatinas, as amígdalas, e vocês têm indicação cirúrgica. Porque, vai operar? Não. Aí vai para o pediatra, vai para o professor, não vamos operar não, e morre. E morre. Já aconteceu colegas médicos, trabalhavam comigo, que eu indiquei uma cirurgia, e fatalmente o filho morreu. Morreu. A criança, justamente com hipertrofia de adenoide e hipertrofia das tonsilas palatinas. Outras vezes causam terrores nas mães. As mães não conseguem dormir, fica a criança, na hora de respirar, fica as tiragens intercostais, né? O externo, né? A parte do osso fica entrando e você fica vendo ela é uma aflição enorme. E com a simples cirurgia você pode resolver. Nas crianças, geralmente, o que acontece é hipertrofia da adenoide ou hipertrofia das amígdalas. São doenças que não têm idade e nem sexo. Não. De criança ao idoso. Voltando só a um assunto que Alfredo complementou ali, também é uma coisa que nós temos que ver que tem muita ligação hoje em dia com refluxo. Certo? Então, a alimentação também é muito importante, porque não é que vai causar apneia, mas você não vai dormir direito e pode ter insônia. E o refluxo é um dos fatores. Você vai, desculpe aqui, você vai vamos falar aqui que eu adoro espetos, mas você vai lá comer uma carne 10 horas, 11 horas da noite, tomar bastante chope e depois vai dormir, esse sono não vai ter qualidade. E muitas vezes, assim, quanto tempo deve dormir? Olha, 6 horas, 7 horas, 8 horas, mas sono com qualidade. Que tem pessoas que dormem 16 horas, mas esse sono não tem qualidade. Ele dorme muito, mas sem qualidade de sono. Que é a qualidade do sono, que tem as fases do sono, que é feito para explicar melhor, que é onde ele vai recarregar a bateria e vai também reorganizar, como eu dizia antigamente, o seu Winchester, né? Organizar o seu drive, organizar todo assunto que você consegue resolver as situações. E no outro dia você acorda embotado, exemplo assim, tudo que você resolver de uma maneira fácil, você consegue... Vai ficar difícil. Difícil de se resolver. Vai ficar difícil. É a coisa melhor que tem, é uma boa noite de sono dormida. Ok, então no próximo bloco eles vão explicar pra gente como conseguir essa boa noite de sono. Não saia daí, a gente volta rapidinho. O Ponto de Vista está recebendo esta noite os médicos Jorge Pinho, cirurgião de cabeça e pescoço e especialista em doenças do sono, e Alfredo Leite, pneumologista e também especialista em doenças do sono. Em pauta, um transtorno que se tornou um problema de saúde pública, os distúrbios do sono. E, doutor Alfredo, a gente tinha perguntado no primeiro bloco o seguinte: o que fazer para se conseguir ter um sono de qualidade, uma noite realmente tranquila, né? Ou até um termo que a gente já ouviu, é a higienização do sono. Certo. Existem várias atitudes que você pode tomar durante o dia e durante a noite também para melhorar a qualidade do sono, né? Uma delas, e que faz bem para outras áreas da sua saúde também, é a atividade física regular. Você, quando faz atividade física regular, principalmente a atividade aeróbica, você libera no organismo as endorfinas, né? Que são substâncias que dão aquela sensação de bem-estar que você fica durante o dia depois de fazer o exercício. E isso também melhora a qualidade do sono mais tarde. Além disso, você deve evitar o cochilo diurno. Os hispânicos lá, eles até fazem aquela sesta, né? Para eles não tem problema. Para a gente também não tem, não, dar um cochilinho se você dorme bem à noite. A pessoa que tem problema de insônia à noite é que tem que cortar o cochilo diurno. E durante o dia, depois das 3, 4 horas da tarde, você deve evitar café, né? Quanto mais café você toma, chá escuro, tem cafeína, isso excita você e dificulta o sono à noite. Algumas medidas também. A história de você ficar no computador, ficar lá no Facebook até tarde da noite, você às vezes acha que vai ficar ali naquela atividade intensa, excitando o sistema nervoso, aí vai de repente desligar o computador, você desliga o cérebro também com facilidade. Não é assim. Você tem que dar um tempo de preparação para dormir. 1 hora e meia, lendo um livro, vendo uma televisãozinha, uma coisa que não interesse muito, que não exija muita concentração. É algo que definitivamente relaxe. Numa penumbra,
certo? Sem muita iluminação, tudo isso você vai se preparando para a noite de sono. Colchão e travesseiro também tem influência? Tem a influência aí, ela é principalmente na questão osteomuscular, né? Então, se você está com dor porque está com um travesseiro ruim, um colchão ruim, você não vai dormir direito, né? Isso aí também tem que se atentar. Tá, nós falamos aqui sobre os especialistas, você procurar o médico, mas quem de repente está em casa e fala assim, poxa, olha, eu tenho problema de insônia, eu vou procurar um pneumologista ou eu vou procurar um cirurgião? Bem, por onde começar? Hoje em dia, o sono é uma equipe multidisciplinar, né? É até bom quando se reúne a equipe multidisciplinar e se discute o assunto. Então, aqui tem o pneumologista, o cirurgião de cabeça e pescoço, o otorrinolaringologista, o cirurgião bucomaxilofacial. Você tem também o pediatra, que está envolvido nisso. Você tem envolvido o endocrinologista, né? São todas são especialidades. O gastroenterologista também. Até o próprio quem faz a parte de endoscopia digestiva, né? Porque muitas vezes tem uma certa correlação com isso. Quem sabe até pessoas que têm hérnia de hiato, que precisa de um cirurgião do aparelho digestivo para fazer correção. Então, ela é multidisciplinar. Não sei, como você não resolve só apenas com um profissional. É importante ter um profissional especializado que possa lhe orientar e que esteja em contato com todos eles para poder atuar no que for necessário. Doutor Alfredo, quanto que uma pessoa tem que dormir por noite para que no dia seguinte ela possa amanhecer bem, estar bem disposta, não estar ranzinza, nem com raiva de ninguém? Não existe uma regra rígida, fixa para todo mundo, né? A gente sabe que a criança recém-nascida, ela dorme 20 horas por dia. Um idoso com mais de 80 anos, ele pode dormir 5 horas e pouca, e se sentir satisfeito com isso. Agora, via de regra, um adulto jovem, dificilmente ele pode... se admite que ele vai ter um sono suficiente se ele dormir menos do que 7 horas por noite, certo? A questão é que as pessoas se forçam a dormir menos que isso, né? No início do século XX se dormia bem mais do que se dorme hoje, né? E é possível, por exemplo, se numa noite eu dormi só 3, 4 horas, na noite seguinte eu falo assim, não, o que eu não dormi na noite passada, porque eu fui para uma balada ou trabalhei demais, eu vou recuperar nessa noite. Isso é possível? O ideal, claro, era você tentar dormir toda noite aquele número de horas, mas isso... na prática acaba sendo impossível e você recomenda que a pessoa se permita mesmo compensar e fisiologicamente você tende a dormir mais na noite seguinte para compensar. Doutor Jorge, como é que é feito o diagnóstico para saber se a pessoa tem algum tipo de distúrbio do sono? Bem, a coisa mais simples que nós temos que ver é que o diagnóstico, eu acho que o gold standard, né, o padrão ouro é justamente a polissonografia. A polissonografia, eu acho que quem vai estagiar e vai dizer qual é o melhor tratamento. Nós podemos associar também alguns exames, eu geralmente associo uma videonasoestroboscopia flexível, né, porque muitas vezes tem o nariz envolvido, tem o rinofaringe envolvido, ou o orofaringe envolvido, ou também a laringe envolvida, então seria um bom. E um exame, realmente dosar os exames de sangue, os hormônios da tireoide, é o que nós fazemos no dia a dia. Agora, em alguns casos, temos que associar a cefalometria, fazer um estudo, um raio-x do estudo cefalométrico das medidas normais que existem. Só para você citar aqui, a da base da língua, que a base da língua tem muito a ver com a mandíbula, né? Como você falou anteriormente, que tem pacientes que têm a cefaleia envolvida, que talvez pode estar ligado ao sono, mas também está ligado com um distúrbio da articulação temporomandibular, pode estar ligado a uma sinusite, que também está, ou um desvio de septo. Então, são esses exames mais importantes no dia a dia que a gente tem que avaliar. Pode se juntar também aos exames pneumológicos, né? Porque a própria função respiratória também é uma coisa muito importante, por isso que tem essa associação com o pneumologista. E como também nós temos que pensar também os pacientes que já têm doenças, vamos dizer assim, pulmonar, anteriormente já diagnosticadas. Ok. No começo do programa eu falei em duas doenças e que certamente chamou a atenção de quem está em casa. Bruxismo e a síndrome das pernas inquietas. O que exatamente são essas doenças? O bruxismo é um distúrbio de contratura da musculatura mastigatória, né,
dessa musculatura aqui da mandíbula, né, que nós chamamos de ranger dos dentes. O ranger dos dentes. Né? É quem dorme e fica... Isso. A consequência principal do bruxismo são problemas dentários, né? E eventualmente dor também nessa região. É um problema de tratamento relativamente difícil. Não é, você trata mais as consequências do bruxismo, você tenta prevenir o desgaste dentário. Você não tem muito medicamento que dê solução ao bruxismo, não. A síndrome das pernas inquietas é uma doença diferente, é um distúrbio que surge fundamentalmente depois que a pessoa passa ali dos 50, 60 anos e que é uma urgência de mover as pernas que começa a dar ali no fim da tarde, quando a pessoa começa a relaxar para dormir. E essa urgência é uma sensação dolorosa, mal definida, que a pessoa alivia quando caminha. E frequentemente essa síndrome das pernas inquietas, ela acontece em pessoas que têm também uma movimentação anormal das pernas durante a madrugada. Ou seja, aquela pessoa que se mexe muito durante a noite, enquanto dorme. É um tipo de movimento diferente, né? Essa coisa de se mexer muito durante a noite, um sono muito agitado, acontece muito na apneia do sono. Na hora que a pessoa tem apneia, acorda, aí se vira para um lado. Tem outra apneia, acorda e se vira para o outro. O movimento dos movimentos periódicos dos membros é um pouco diferente disso. Só uma parte, tem crianças, né, que você cai da cama. Dorme com a cabeça à noite, quando acorda, está com a cabeça ao lado contrário. E não sabe como foi que mudou durante a noite. Não, a mãe geralmente observa isso, tá entendendo? Então isso também acontece na criança, é diferente do síndrome das pernas inquietas. Estamos falando aqui de movimentos, são uma criança inquieta durante o sono. Né? Mas tem o que ele falou, isso aqui, mas tem uma doença muito interessante que nós estamos agora nós temos uma notícia muito triste aí, que é o sonambulismo. Inclusive, agora foi o pai, matou o filho, está nos jornais de hoje, matou o filho, porque o menino estava, não sei, na cozinha, ele perguntou, com um revólver que estava, perguntou, alguém aí, responda aí, ele não acordou, a criança não acordou, e ele não pensou. E talvez o pai, só em pensar naquela ação para defender a família, ele atirou, né? E na hora que ele mata um filho, inclusive eu fico pensando na situação, eu estava pensando, ele acabou com a própria vida também. Acabou com a própria vida, né? Ele já não tem nem a arma registrada, quer dizer, são várias situações que nós temos aqui e que muitas pessoas não dão valor o que é o sonambulismo. Não dão valor, que é muito importante. Aqueles que têm o seu filho que é sonâmbulo, que ele pode se machucarem, ele pode ter algumas complicações. E o sonambulismo, ele tem cura ou não? A cura do sonambulismo é uma doença de bom prognóstico, certo? A maioria das pessoas que tem sonambulismo na infância ou no início da adolescência vai deixar de ter no futuro. Ou vai continuar tendo de uma maneira eventual e de uma forma benigna, uma forma... o risco de de injúria auto-infligida por causa do sonambulismo é pequeno, certo? Então, mesmo pessoas que têm comportamentos complexos dormindo, então, o adolescente que ele chega, o mais comum é aquele que levanta, vai ali na sala, olha vagamente, os pais vendo televisão, volta para a cama. Isso é o mais comum, né? Às vezes a pessoa pode ter comportamentos mais elaborados, inclusive abrir a porta de casa, sair de casa. Há descrição até de gente que dirige, né, pequenas distâncias para o carro. Agora, isso é muito mais raro. E o prognóstico, em geral, é bom. Com o passar dos anos, a doença vai arrefecendo. Vai desaparecendo. E eu acho que é importante, como o Alfredo falou, nós temos que fazer isso, diagnosticar e fazer a prevenção. Porque depende de onde você mora. É como você, tem pessoas que logo depois de uma porta tem uma escada, tá certo? E isso pode trazer, como nesse caso aí, o garoto se levantou, o pai não imaginou nunca que era o filho sonâmbulo e aconteceu essa tragédia. Como também tem uma entidade que o Alfredo pode falar melhor, que é justamente tem uma entidade que a pessoa fica agressiva, e está ligada ao sono REM, não é isso? Então a pessoa fica agressiva porque faz o diagnóstico, você tem medicações que podem melhorar isso aí, e ele também durante o sono se prevenir para não se ferir e nem ferir a sua parceira ou seu parceiro. Ou quem está perto. Olha, infelizmente o programa está muito gostoso,
mas está chegando ao fim. E eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Não, eu finais, acho que temos que fazer um outro programa, porque eu, como cirurgião aqui, me senti que eu não pude falar nada de cirurgia, mas você vê, mas é isso mesmo. Por que acontece? Não estou questionando por ver. É tão palpitante o assunto e é tão importante, você vai ver que nesse bate-papo que você faz aqui, tem muito mais coisa para a gente poder falar sobre o assunto. Podemos fazer muito mais, eu acho que temos que fazer mais um outro programa. Não precisa, logicamente, ser Jorge Pinho e Alfredo Leite de jeito nenhum, pode trazer, mas o assunto é importante e eu acho que é de interesse muito grande da população. Uma dica para quem está em casa aí, para ter um sono bom, ou quem sabe aí, se alguns sintomas dessas doenças, procurar um médico. Uma dica? Eu acho que é mais importante você procurar um profissional orientado, especializado no assunto, antes de procurar, porque às vezes pode tratar erroneamente e trazer consequências piores. Eu acho que esse é o que eu sempre faço, que cada um procure ver o profissional que está sendo acompanhado. Doutor Jorge, doutor Alfredo. Bem, eu acho que as pessoas devem dar valor ao período do sono. Então você passa ali entre 1/3 e 1/4 da sua vida dormindo, e aquilo não é um estado passivo, que você simplesmente fica ali, um intervalo entre os momentos acordados. Você precisa dormir bem para viver melhor. É isso aí. E a gente aceita sim, nós vamos trazer o doutor Jorge e doutor Alfredo para um próximo programa para voltar a falar sobre os distúrbios do sono. Por hoje é só, mas sábado que vem tem mais. E você pode participar sim, envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote nosso endereço eletrônico, facebook.com/programa Ponto de Vista, e pelo Twitter deixe também o seu recado, @PontoDeVista4. Uma ótima noite de sábado, excelente domingo e até o próximo fim de semana. Gostou do programa? Assista ao Ponto de Vista em primeira mão na TV Tribuna, canal 4, todos os sábados às 6h50 da noite. E eu espero por você.